Olá, seja bem-vindo, eu me chamo Rafael, dando continuidade ao tema Religião de Umbanda. Nesse vídeo eu vou falar sobre mistificação, fraude, educação mediúnica. Para você que não assistiu ao primeiro vídeo, que eu falei sobre a sua origem e conceito, eu vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo o link direto. A mistificação espiritual ocorre quando um espírito se manifesta através da psicofonia ou incorporação do médium, dizendo que ele é fulano de tal e, na verdade, ele é um espírito por detrás dos bastidores. Pseudo sábio, ignorante, zombeteiro, brincalhão, leviano, enfim, é um espírito inferior que ainda não foi esclarecido. Esses espíritos se manifestam através da psicofonia dos médiuns para tirar proveito próprio e os seus desejos ainda como encarnado, quando eram encarnados. Eles utilizam da boa fé dos assistidos ou até mesmo a boa fé dos trabalhadores, dos médios, em proveito próprio. Esses espíritos, eles pedem para que os assistidos, pedem para que os seus cavalos façam entregas em encruzilhadas, façam entrega em matas, façam entrega em portas de cemitério. Essas entregas que muitas vezes há sacrifícios de animais como galo, boi, galinha, bebida, fumo. Eles aproveitam da ignorância dessas pessoas, mas a ignorância que eu quero dizer é a falta do raciocínio lógico, a fé raciocinada, porque são assistidos e muitas vezes são trabalhadores que não estudaram o livro dos espíritos, que não estudaram o livro dos médios, que não estudam e não praticam o evangelho de Jesus Cristo. O livro dos espíritos e o livro dos médios, ele não é exclusivo aos kardecistas. A codificação espírita, ela nos trouxe para a gente estudar e ter uma fé raciocinada, uma fé lógica. Então, esses assistidos e esses trabalhadores, esses médios, eles são enganados por esses espíritos. Muitas vezes eles solicitam que no momento que está tendo a manifestação mediúnica, eles pedem para que dê para eles bebidas alcoólicas, fumos como cigarro, chimbo, charuto. Eles pedem muitas vezes que seja feita farofa, algo de comer do nosso corpo físico, e através desses trabalhadores eles se usufruem dessa essência e assim promovendo a mistificação espiritual. Infelizmente, 80% mais ou menos dos terreiros de Umbanda, eles são enganados por esses espíritos, porque os verdadeiros espíritos, como os caboclos e pretos velhos, ou os agregados que foram convidados por essas duas linhas nobres e trabalhadoras diretamente de Jesus Cristo, como os marinheiros, como os baianos, como os boiadeiros, eles jamais vão usufruir desses recursos que pertencem ao nosso planeta Terra. Eles já são espíritos esclarecidos. Um caboclo, um verdadeiro caboclo, ele vai instruir os trabalhadores, ele vai instruir os assistir conceitos e palavras de Nosso Senhor. São dizeres completamente diferentes, são intuições espiritual elevada, e é assim que a gente vai conseguir compreender se estamos diante de uma mistificação ou não. Então essa é a mistificação espiritual, é um espírito se passando por outro. A mistificação do médium, isso é muito ruim. Porque se a mistificação espiritual ocorre por causa do espírito, a mistificação do médium é pior ainda. Ele engana as pessoas. Como assim, Rafael, ele engana as pessoas? Todos nós, ao reencarnar, nós trazemos da espiritualidade campos mediúnicos, uns psicofonia, outros visão, outros audição, outros psicografia, outros desdobramento, enfim. Nós trazemos da espiritualidade os nossos campos mediúnicos. Então existem pessoas, existem médios que não desenvolveram ou não têm
a incorporação, que é a comunicação dos espíritos através da nossa fala. Pessoa às vezes frustrada por não ter a incorporação, a sua má fé, a sua índole também, os seus princípios morais baixos, faz com que ela passe a enganar as pessoas, né, os assistidos, ou até mesmo os próprios companheiros ali daquele recinto religioso. Ela passa a fingir que está incorporada com um determinado espírito. Infelizmente, isso acontece muito. E assim, no momento que essa pessoa tem consciência que ela está enganando as pessoas, automaticamente aqueles espíritos levianos, eles adentram ao recinto religioso e aproveita desse circo, desse teatro que ocorre no recinto religioso. Não significa que assim, por causa desses espíritos, essa pessoa vai incorporar? Não, ela não vai incorporar, porque se ela não tem o campo de psicofonia desenvolvida, ela não vai ter essa comunicação. Mas esses espíritos vão influenciar a mente dela. Então vai ser uma simbiose entre mistificação do trabalhador com esses espíritos inferiores ali naquele recinto, também aproveitando, brincando, tirando sarro e até mesmo rindo da cara daquela pessoa. Desculpe pelo termo dizer. São pessoas que estão com a mente enferma, são pessoas que precisam compreender, né, que não há necessidade de você fazer isso, porque Jesus, ele nos deu os campos mediúnicos não para nós se sentirmos superiores, pelo contrário, todo trabalhador que tem o seu campo mediúnico aflorado são os maiores devedores. São os maiores devedores. Na nossa vida passada, provavelmente, tocamos terror. E nessa viemos com os campos mediúnicos para auxiliar o próximo, para fazer um intercâmbio entre a espiritualidade e o mundo material, para ajudar aquele encarnado. E ao mesmo tempo, nós estamos liquidando os nossos débitos. Mas isso é um tema que eu não quero trazer aqui. Uma outra oportunidade eu vou falar sobre as mediunidades. Então, a mistificação, ela ocorre também no mundo material, de pessoa para pessoa. Então, como você vai também identificar que aquele médium ele está cometendo uma mistificação? É a mesma coisa, através da comunicação. A comunicação que esse médium ele vai transmitir para as pessoas. Então quer dizer, Rafael, que se aquele médium, aquele suposto médium, ele falar então o Evangelho de Jesus, significa que está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos compreender que esse encarnado ele está fragilizado, ele está doente, e devagarinho, com muita educação, a gente não ofenda também a moral dessa pessoa, mas a gente vai instruindo ela lentamente, dizendo aos poucos, para que ela possa compreender que aquilo que ela está fazendo não é certo. E automaticamente, falando da mistificação do mundo material, a mistificação do trabalhador, do médium, podemos associar a fraude, que é a irmã gêmea da mistificação do trabalhador. A fraude, ela é pior ainda. O encarnado que está supostamente incorporado, criando a mistificação, fora que ele possa se favorecer junto daqueles espíritos que estão apenas próximo dele, espíritos inferiores, se favorecer também na bebida, no fumo. A fraude acontece quando envolve questões financeiras. O assistido muitas vezes vai se consultar com o espírito e ali naquela conversa, naquele diálogo, às vezes o assistido ele está fragilizado, ele está com depressão, ele está passando por um processo de perturbação momentânea, está com problemas no emprego, está desempregado, a esposa foi embora, ele está fragilizado. E aí essas pessoas
que estão fingindo que estão incorporadas, elas pedem recursos financeiros para supostamente ajudar esse infeliz. Então eles acabam pedindo dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, eles acabam pedindo outros tipos de coisa que faz com que a pessoa se disponha daquilo que ela tem para sobreviver, para ter o necessário na sua vida, na sua trajetória, da sua encarnação, para ter o mínimo possível de comida, um teto simples, mas que abrigue da rua e do frio. E essa pessoa, ela tira o pouco que esse assistido tem. Então isso é uma fraude. E uma fraude que ela pode ser enquadrada como fraude do estelionatário, isso é crime. E crime da cadeia. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, vamos raciocinar. A fé, ela tem que ser raciocinada. Torno a dizer, os espíritos benevolentes, os verdadeiros caboclos e pretos velhos, eles nunca, jamais, eles vão te pedir algo material e muito menos vão induzir você a fazer entregas em determinados pontos da cidade que você habita. Esses verdadeiros trabalhadores de Umbanda, do plano espiritual, jamais vão aceitar esses tipos de coisa, seja ela material. E a comunicação dos verdadeiros espíritos é uma comunicação de incentivo, é uma comunicação de acalentar o coração, de dizer para você, tenha fé, acredite em Deus. Iremos lhe ajudar, se assim for merecedor do pedido. Eles instruem ao caminho de Deus. A educação mediúnica, ela tem que ser primordial. Quando você tem o seu campo mediúnico aflorado, principalmente a incorporação, os espíritos que se manifestam no terreiro de Umbanda, o padrão vibratório deles são muito mais elevado do que o nosso, porque o entendimento, o conhecimento deles é bem mais amplo que o nosso. Nós aprendemos o básico do básico e muitas vezes a gente pisa na jaca, tropeça aqui, levanta ali e tenta seguir a vida. Eles já não. Eles estão também em processo evolutivo como nós, porém eles estão mais acima do que nós. Então, o seu padrão vibratório, ele é muito mais elevado. Para que possa ocorrer a psicofonia, nós, médios de incorporação, inconscientemente, o nosso espírito, ou nós em espírito, se deslocamos milésimos de centímetros do nosso corpo físico, ou esse espírito, esse caboclo, ou esse preto velho, ele abaixa o padrão vibratório dele para que possa ocorrer a psicofonia. E assim, ele possa transmitir através da fala o conhecimento e o diálogo com aquele assistido. Entretanto, a educação mediúnica, ela parte do encarnado. Vemos em muitos recintos de Umbanda, trabalhadores, ao começar a sintonia e ao processo de psicofonia, ficar pulando que nem pipoca. E saculeja de um lado, e saculeja do outro, e vai para frente, e vai para trás, e cai, e levanta, e roda, e gira. Isso não existe, gente. Isso não é educação mediúnica. Se a gente for analisar uma sala de intercâmbio num centro kardecista, ali se manifestam espíritos em agonia, em sofrimento, mas se manifestam também espíritos, às vezes, vingativos. Então, nós estamos sentados porque só a comunicação é necessária. Porém, nós temos impulsos
porque nós captamos desses espíritos em agonia. Se a gente deixar Deus dará, a gente levanta dando porrada no meio mundo, falando palavrão. Porém, a gente tem que filtrar isso, para que a comunicação ela seja apenas o necessário. E isso acontece também no terreiro de Umbanda. Como eu disse, esse espírito nobre ele vai abaixar o padrão vibratório dele para que ocorra a psicofonia ou a incorporação, não importa o jeito que você quer usar. Então não há necessidade de você ficar balançando. Isso é teatro, isso é um modo de chamar atenção. A incorporação dos espíritos nobres acontece muitas vezes sem a gente perceber. Muitas vezes a gente está conversando com um determinado colega, amigo, conhecido, e essa pessoa está passando por um problema emocional na vida dela, e você ali ponderando, né, dando bons conselhos para ela, dentro daquilo que você também conheça, e muitas vezes esses espíritos, eles se aproximam de nós, e você nem percebe que você está incorporado. A incorporação ela é sutil. A incorporação ela é imperceptível. Você sentir a vibração, você sentir aquela energia rondando todo o seu corpo físico é uma coisa, né? Tem trabalhadores que ficam com o braço elevado lá em cima, dando tapa nas pessoas. Isso não é necessidade. A educação mediúnica, ela faz parte da sua evolução espiritual também. Então, meus queridos e queridas, a partir desse momento, tem educação mediúnica. Não há necessidade de você se jogar no chão. Se isso ocorre, Rafael, mas eu não consigo, né? É uma coisa mais forte do que eu. Mistificação espiritual, espíritos inferiores, eles têm um padrão tão abaixo do que nós encarnados, que no nosso corpo começa a criar reações para combater essa energia. Então às vezes você pode se tremer, mas isso se trata de espíritos inferiores, espíritos de mistificação espiritual. A educação mediúnica do médium, ela tem que ser primordial. Eu espero ter ajudado. Não quero ofender a moral de ninguém. Eu sempre vou dizer que esses vídeos é baseado na codificação espírita e também no que eu já presenciei durante a minha vida, né, sobre a minha trajetória da encarnação atual. Eu espero ter ajudado, que a paz de Deus esteja convosco, agora e sempre. Até mais.